Em Shumatsu no Valkyrie, a batalha final entre deuses e humanos decide nada menos que o destino da humanidade por mais 1000 anos. E nessa guerra divina, onde coragem vale tanto quanto força, alguns humanos brilham e outros foram completamente esmagados. E no vídeo de hoje, você vai ver todos os humanos que lutaram no Ragnarok, do mais fraco ao mais forte, atualizado com tudo que saiu até agora. Então, será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Mas claro, antes de continuar, se você curte esse tipo de conteúdo e quer receber todos os vídeos novos do canal, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque isso ajuda muito o meu trabalho e me permite continuar criando conteúdo pra vocês. E mano, só que indo direto ao assunto, antes de começar o rank de fato, eu preciso fazer menção honrosa a dois personagens que ainda vão lutar no Ragnarok, porém ainda não tiveram a oportunidade. O primeiro é o Nostradamus, chamado de profeta lendário, mas também o homem mais irritante de toda a história. E ele é um caso à parte, porque ele é tão imprevisível que já destruiu a Bifrost sozinho, e por isso se tornou o único humano da história a ser jogado diretamente no Tártaro. A Brunhilde até mesmo considera ele a sua carta coringa, alguém que poderia ser usado até mesmo contra o próprio Poseidon. E isso não é à toa, Nostradamus é tão forte que poderia sair do Helheim quando quisesse. E a segunda menção aqui é o Grigori Rasputin, porém não se sabe muito sobre ele. E é com essa deixa que a gente vai começar com o 12º lugar, o Jack, o representante da humanidade na 4ª rodada do Ragnarok, e um dos personagens mais perturbadores, inteligentes e imprevisíveis de todo Shumatsu no Valkyrie, direto da Londres vitoriana. Jack carrega o título do assassino mais infame da história da humanidade, mas diferente do que muitos pensam, ele não entra em campo de batalha como um monstro de força, e sim como um monstro de mente. O Jack é o tipo de lutador que não vence pela brutalidade, ele vence pela genialidade. Age realmente como um predador silencioso, rápido o suficiente para cortar balas de canhão, pegar projéteis com fio de piano e até surpreender uma Valkyria em plena atenção. Sua furtividade é tão absurda que, quando vivo, matou tantas pessoas sem deixar rastro que muitos crimes sequer entraram para sua história. Só que por mais mortal que ele seja, Jack tancou golpes do Hércules, que possui força comparada a de Zeus, e continuou levantando. Ele foi empalado, esmagado, arremessado e cortado, e mesmo assim não parou. Ignorou dor que destruiria qualquer ser humano, reposicionou órgãos internos para evitar ferimentos letais e mesmo sangrando até quase cair, manteve a mente fria o bastante para enganar o Hércules até o último segundo. E quando ainda era um serial killer ativo em Londres, Jack conseguiu escapar da captura e sempre ficou um passo à frente, apesar de toda a polícia de Londres procurá-lo. E com o seu olho da alma, um poder único que possui desde o nascimento, o seu olho direito possui a habilidade de ver as emoções das pessoas como cores. É olhar para dentro da alma de uma pessoa, Jack consegue discernir suas verdadeiras intenções até pela menor mudança de cor. Roxo para medo, vermelho para raiva, azul para orgulho e amarelo ou laranja para amor. E quando isso é combinado com a sua inteligência, Jack pode facilmente manipular as pessoas para fazerem o que ele quer, que ficou melhor mostrado ao forçar a Volunde como uma Valkyria manipulando suas emoções, fazendo ela igualar seus comprimentos de onda. E por falar na sua Volunde, elas são suas luvas concedidas pela Holok, e tem a habilidade única de transformar qualquer coisa que toque em arma divina, tornando assim ele capaz de ferir deuses. Em 11º lugar, Raiden Tamemo, que é o representante da humanidade na 5ª rodada do Ragnarok, e o maior lutador de sumô que já caminhou na Terra. Conhecido como Rikishi incomparável, Raiden cresceu com uma força tão absurda que o seu próprio corpo não conseguiria suportá-la. Seus músculos eram tão densos e poderosos que chegavam a esmagar seus próprios ossos, e mesmo assim, ele cresceu, treinou, venceu e entrou para a história como o maior nome do sumô de todos os tempos. E no Ragnarok, a força do Raiden foi posta à prova contra o Shiva. Sério, a força dele é tão grande, precisou ser selada durante toda a sua vida, e mesmo limitado, ele já era um monstro. Quando finalmente removeu os 100 selos, sua força verdadeira explodiu de forma absurda. Tão absurda, ele conseguiu atordoar Shiva com apenas 2 golpes diretos na cabeça. E o mais impressionante é que não para por aí. Raiden forçou Shiva a ir além de todos os seus limites, arrancando 3 dos seus 4 braços e marcando o deus com ferimentos que ele jamais havia recebido. Raiden simplesmente esmagava qualquer coisa. Os braços do Shiva foi pulverizado só pela pressão que o Raiden concentrou na mão. E como se não fosse o bastante, ele se move na velocidade dos próprios deuses, abrindo a luta com um dropkick no rosto do Shiva e conectando combos tão rápidos que o deus sequer conseguiu reagir. Depois de levar uma chuva de socos do deus da destruição, Raiden ainda levantou, recuperou o fôlego e agarrou um dos braços dele antes que ele pudesse perceber. E o detalhe é que mesmo queimado, mutilado e sofrendo uma dor absurda devido aos seus músculos descontrolados, o gigante continuou firme, lutando até literalmente não ter mais cabeça. Porém ele ainda vai além. Com a sua Volunde, a Trude, ele ganha uma arma divina, o Mawashi exoesquelético, que permitiu ele manipular completamente os seus músculos. Ele podia mover a massa muscular de um membro para o outro, fortalecendo instantaneamente braços, pernas ou até mesmo o pescoço, aumentando força ou resistência conforme desejasse. E entre as suas habilidades mais poderosas, a maior de todas é o Yatagarasu, onde concentrando toda a força dos músculos nas pernas e canalizando para a palma da mão, Raiden liberou um golpe tão poderoso que arrancou 2 dos braços do Shiva e ainda apagou o som da arena inteira com a onda de choque. Em 10º lugar, Leônidas, o lendário rei de Esparta, que entra no Ragnarok carregando um título que já diz
diz tudo sobre ele, o rebelde supremo da humanidade, o homem que não se curvou nem diante de exércitos inimigos, nem diante dos próprios deuses. Durante a sua vida na Terra, ele liderou apenas 300 espartanos contra milhões de soldados persas nas Termópilas, e mesmo cercado, nunca se rendeu. E esse espírito indomável o acompanhou até o Valhalla, onde continuou treinando sem descanso, aperfeiçoando cada técnica, cada músculo e cada instinto de combate. Não à toa, Brunhilde o considerou forte o bastante para enfrentar até o Poseidon, o deus dos mares, isso caso precisasse. Porém, ele acabou enfrentando o Apolo, e foi nessa luta que ele mostrou por que é tratado como lenda. Antes mesmo que o Heimdall terminasse de anunciar a luta, ele já salta no ar, esmaga um escudo no chão, abrindo um buraco gigantesco na arena. Uma demonstração clara da sua força divina, mas claro, força não é tudo. Leônidas também possui reflexos e velocidade dignos de um guerreiro moldado desde o nascimento. Ele chega a bloquear uma flecha disparada na velocidade da luz, um feito tão absurdo que até Zeus atribuiu isso ao puro instinto espartano. E em termos de resistência, ele é praticamente um monumento vivo. Seu corpo é coberto de cicatrizes, marcas de batalha que ele não apenas sobreviveu, mas venceu. Durante o combate contra Apolo, ele resistiu a uma chuva de flechas luminosas capazes de matar um humano antes mesmo da dor chegar, e continuou de pé, avançando como a própria personificação da teimosia espartana. E claro, ele ainda tem a sua arma divina, o escudo Aspish, concedido pela Valquíria Geiroro. Porém, o escudo do Leônidas não é apenas um escudo comum. Graças à natureza mutável dele, ele pode assumir formas completamente diferentes. Ele usa o escudo como curto alcance ou ataques à distância com corrente. Com a forma serra, ele gera lâminas giratórias capazes de rasgar até o deus do sol. Com a forma martelo, ele cria um martelo colosso conectado ao escudo por uma corrente. Ele também tem a Aletheia Esparta, que é, entre aspas, o escudo de verdade, liberando a aura total do Leônidas. E com essas formas, ele executa técnicas como o Phalanx Azanatos, que são rajadas rápidas com o escudo, e o Phalanx Xenocos, que é um ataque cerrado de longo alcance, tem o Phalanx Nemesis, que é um golpe de martelo tão destrutivo que pulveriza o chão da arena, e no ápice da sua vontade, ele usa o Phalanx Lambda, a essência de Esparta, uma investida frontal implacável, capaz de conter até a flecha sagrada Argyrotoxus do Apolo. Em nono lugar, Lubu, o representante da humanidade, primeira rodada do Ragnarok, enfrentou o Thor. E mano, Lubu é o homem que a China antiga chamava de o General Voador, e seus inimigos viam ele como o próprio dragão furioso, e em vida ele foi visto também como o guerreiro mais temido dos três reinos, e sua reputação era tão imensa que até lendas como Guan Yu e Dong Zhuo reconheciam sua superioridade. O mais impressionante é que o Lubu era conhecido como o homem mais forte vivo na época, e quando entrou na arena para enfrentar o Thor, provou que essa fama não era nenhuma fake news. Lubu possui uma força física tão absurda que conseguiu enfrentar o martelo do Thor de igual para igual. Seu golpe mais poderoso é o Sky Eater, que literalmente partiu o céu, abrindo as nuvens por quilômetros. E isso porque quando mostrou essa técnica, ele já havia demonstrado façanhas insanas, como lançar uma bandeira gigantesca, mover rochas enormes empilhando-as com facilidade e quebrar contenções feitas de aço Kegal, que é mais resistente que qualquer corrente conhecida, e isso apenas contraindo os músculos. Além de forte, ele era rápido o suficiente para bloquear flechas e acompanhar ataques que criavam imagens residuais, e durante a luta contra Thor, desviou da maioria dos golpes do deus, um ser tão veloz que poderia exterminar gigantes antes que percebessem sua presença, e até mesmo o seu fiel cavalo, o Red Hair, que gera estrondos sônicos ao correr, tinha dificuldade em deixá-lo para trás, e como se não fosse o bastante, a resistência dele beira o absurdo. Lubu suportam com facilidade um dos golpes mais devastadores do Thor, o martelo do Thor, e ainda contra-ataca. E então, quando Thor invoca sua técnica suprema, o martelo do trovão desperto, o mesmo golpe que enterrou Jomungard, a serpente do mundo, Lubu encara o ataque de frente, e as consequências são brutais, suas pernas são destruídas, mas ainda assim ele continuou batalhando. E claro, para conseguir fazer tudo isso, ele recebeu a ajuda da Valkyria Andgris, que lhe concedeu a arma que combina perfeitamente com seu estilo brutal, a alabarda Fang Tianji, que é capaz de quebrar qualquer defesa, até mesmo a luva sagrada do Thor. Em oitavo lugar, Nikola Tesla, o representante da humanidade na oitava rodada do Ragnarok, enfrentando o Beelzebub, que ficou conhecido como o cientista louco do século e um dos cientistas mais famosos e renomados de todos os tempos, devido às suas invenções e descobertas que mudaram o mundo para sempre. E segundo a Brunhilde, Tesla é o único homem da história que pode ser chamado de feiticeiro. Sério, durante a sua vida mortal, ele inventou tecnologias que mudaram o mundo, corrente alternada, rádio, iluminação fluorescente e muito mais. Porém, foi após a sua morte e seu intelecto não parou. No Valhalla, continuou inventando bombos autômatos, sistema antigravidade, máquinas de vibração e, por fim, o projeto da sua obra máxima, o Super Automato Beta, a sua Volund, que juntou a Valkyria Gundur e criou assim uma armadura científica divina, capaz de transformar um humano em algo jamais visto. Sério, essa armadura é uma junção de cobre, ouro, bobinas elétricas e tecnologia que só o próprio Tesla poderia imaginar. Cada parte dela converte a energia vital de Gundur em eletricidade pura, alimentando habilidades que desafiam até mesmo os princípios da realidade.
primeira habilidade é a eletrocinese, um controle absoluto da energia elétrica. A segunda é a antigravidade, permitindo ele flutuar e atingir velocidades máximas no primeiro passo. A terceira é o teletransporte ilimitado, que é uma das habilidades mais absurdas do seu traje. A quarta técnica é o Plasma Pulse Punch, que é um golpe que libera energia suficiente para romper o chão e desintegrar matéria. E a quinta técnica é o Zona Gematria, uma prisão cúbica de eletricidade que manipula partículas no ar e transforma um campo de batalha em um laboratório de guerra. E ainda tinha um movimento chamado PPP Infinito, que é um bombardeio de socos tão rápido que parecia ser infinito. Em sétimo lugar, Simo Haya. E mano, quando a Brunhilde escolheu o representante da humanidade para enfrentar o Loki, ela precisava de alguém diferente de tudo que já pisou na Terra. E não era um guerreiro que gritasse, não um herói que desafia os céus, mas sim um predador silencioso, um homem que na vida transformou o campo de batalha em um cemitério, e fez isso com uma precisão tão absoluta que beirava o sobrenatural. E assim surgiu Simo Haya, o Shiroi Shinigami, a Morte Branca, que durante a Guerra de Inverno, em menos de 100 dias, ele matou 542 soldados soviéticos, todos com taxa de acerto de 100%, e no Ragnarok ele provou sua reputação. No confronto direto contra Loki, ele domina tanto a capacidade de furtividade na neve, que até mesmo Randall, com dezenas de câmeras e sentidos divinos, não conseguia rastrear o atirador. Em um momento ele estava em uma montanha, no instante seguinte ele já surgia em um tronco. Então de repente estava em cima de uma árvore, sempre mirando, sempre pronto para o próximo disparo. E a poucos metros, ou mesmo a quilômetros de distância, para Simo não fazia diferença. Ele via Loki e seus duplicados com clareza absoluta. Sua visão era tão aprimorada que conseguia até mesmo memorizar até o rosto de cada inimigo abatido. Isso tudo se eleva muito a partir da sua Volund, que foi feita a partir da Radgrim, a oitava Valkyria, que se transformava no rifle M2830, uma arma divina capaz de transformar rins, fígado, braço e até o pâncreas em bala divina, projéteis capazes de atrasar qualquer defesa, até mesmo barreiras construídas por múltiplos deuses combinados. Cada órgão resultava em um tipo diferente de projétil, cada um com uma função específica. Primeiro é o Ilmatar, profusão de flores, onde após criar uma bala a partir de um dos seus rins, Simo dispara a bala que se espalha em inúmeros projéteis no ar em um movimento giratório, semelhante a pétalas de flor. Esses projéteis são tão poderosos que conseguiram abater um exército inteiro de deuses recriados. A segunda é o Lim Kayen, cisne atravessador do céu, onde após criar uma bala a partir do fígado, Simo mira em um alvo e dispara uma poderosa bala rotativa, que aparentemente pode atravessar qualquer coisa, é forte o suficiente para que mesmo depois que o Loki consiga deduzir sua trajetória e se proteger com a cópia do Odin, Thor e até mesmo do Hércules, a bala ainda conseguiu atravessar todas as suas defesas e aparentemente atingi-lo na cabeça. A terceira bala é a Mielik, sopro do espírito, onde após criar uma bala a partir do baço, Simo dispara uma bala extremamente rápida e precisa, e rápido o suficiente para perfurar o alvo em um fragmento de segundo, sem que o alvo consiga reagir, e o Simo usou essa bala para derrubar o que se acreditava ser uma cópia do Hércules, quando na verdade era o Loki transformado. Se disfarçou da cópia do próprio Hércules e fingiu ser abatido para emboscar o Simo. E por fim tem a quarta bala, que é o Ukon Vazara, pós-brilho dos céus, onde após criar uma bala a partir do pâncreas, Simo dispara uma bala giratória rapidamente para um tiro na cabeça. Essa é a sua bala mais rápida e precisa de todas. E mano, se você tá gostando desse vídeo aqui, saiba que recentemente eu também fiz um ranking dos deuses, e o link para assistir tá aqui na descrição. Então confere lá que também tá bem legal, beleza? Porque agora aqui vamos pro sexto lugar, o Sasaki Kojiro, que entrou na arena na terceira rodada do Ragnarok, carregando um título curioso, o maior perdedor da humanidade, mas que o que muitos não entendem é que esse apelido é longe de ser um insulto. É na verdade a chave da sua força. Cada derrota na vida do Kojiro nunca foi realmente um fim, e sim apenas um degrau, algo que quebrava seu corpo, mas refinava sua espada. E foi justamente essa obsessão quase trágica em aprender que ele foi capaz de esmagar e vencer o Poseidon. Isso fica claro quando ele bloqueia, repele e corta o tridente do Poseidon, uma arma divina, símbolo da própria tirania do mar, e sua técnica lendária, o Tsubame Gaeshi, já era considerada impossível ainda em vida. Parar a lâmina em queda e redirecioná-la para cima, superando 200 km por hora e atingindo assim um ponto cego do oponente. Um feito tão absurdo que ganhou a fama de o golpe capaz de matar um andorim em pleno voo. Só que claro, não para por aí. O Sasaki acompanhou o Poseidon, mesmo quando Deus criava múltiplas pós-imagens e atacava com velocidade absurda. Com o auxílio da sua habilidade inata, o Senju Musou, ele lê respiração, piscadas, postura e até vibração do ar, simulando milhões de possíveis ataques dentro da própria mente, encontrando sempre a melhor resposta. E esse dom permitiu que ele fizesse o impossível, dominar e antecipar um deus cuja velocidade estava além da percepção humana, mesmo desviando e parando golpes incessantes. Além disso, ele também tem uma audição e percepção elevada. Ele escuta vibrações no ar como se fossem palavras, e contra Poseidon, essa sensibilidade foi vital para evoluir o Senju Musou até sua forma superior, o Manju Musou, que lê vibrações no solo e no ambiente para prever ainda mais movimentos. Porém, o seu verdadeiro poder está na capacidade de evoluir. Cada fracasso em sua vida se tornava uma memória, e cada
memória um simulacro. Em sua mente, ele lutou milhares de vezes contra todos os espadachins que já enfrentou. Ele absorveu estilos, quebrou padrões, criou rotas de vitória e refinou tudo isso até se tornar o espadachim supremo da humanidade. E desde jovem, ele já bloqueava golpes de espadachins lendários sem treinamento. Durante a vida, enfrentou dezenas de mestres e superou todos. E no Ragnarok, apenas desembanhar sua espada foi o suficiente para que se acalmassem as marés, um feito que Musashi considerou a iluminação absoluta. E seu estilo principal, usa o enorme Odate Mono Hoshizal, uma arma divina fornecida a volume fornecida pela Valkyria Histri, onde quando a espada é quebrada, graças à natureza dupla da sua Valkyria, a espada se transforma em um conjunto de duas lâminas, permitindo que o Kojiro combine diversas técnicas, como por exemplo a Torakiri, um corte surpresa com empunhadura invertida. E a segunda técnica é o Soen Zanko Banji Hyoran, que é a sua técnica final, onde combinando velocidade, precisão e força um ataque em X tão poderoso que foi capaz de partir o Poseidon ao meio. Em quinto lugar, Qin Shi Huang, o representante da humanidade na sétima rodada do Ragnarok, onde enfrentou o Hades. O seu nome verdadeiro é Yin Zheng, com Qin Shi Huang sendo um título que significa literalmente o primeiro imperador Qin, aquele que unificou a China, destruiu 6 reinos em tempo recorde e se tornou para muitos o maior governante que já pisou na Terra. Durante a sua batalha contra Hades, ele recebe o nome que revela sua verdadeira grandeza, o Rei dos Homens, o Rei de todos os começos, o maior rei da humanidade, e cada um desses títulos faz jus ao que ele é. E ao longo da história humana, nenhum rei igualou seu poder, mas foi no Ragnarok que a sua verdadeira força foi revelada ao mundo. Brunhilde chegou a considerá-lo, ao lado do Nostradamus e do Leônidas, para enfrentar o Poseidon. É nesse nível de respeito e temor que o Qin inspira. E o interessante é que em vida, ele já havia derrotado o deus demônio Shio, mas claro, nada se compara ao seu confronto contra Hades, onde o Qin mostrou que possui uma força que desafia o inimaginável. Ele atravessa paredes sólidas da arena Valhalla como se fossem papel. Ele intercepta, resiste e até domina a força monumental do Hades, mesmo quando o deus está imbuído pelo poder da Perséfone. E assim, com suas artes marciais, ele consegue virar o gigantesco titã Perséfone da cabeça para baixo, achando o chão com o inimigo. E suas principais técnicas são basicamente 3. A primeira é a garra do dragão do Monte Tai, que perfura a carne divina do Hades. A segunda é o arco da lua do tigre branco, que rasga o braço do deus. E a terceira é o corte Shi Huang Yan, que consegue até conter o Ico Els, uma energia que antes destruía o próprio imperador. Além disso tudo, mesmo Zeus afirmando que Hades o superava em velocidade, provou o contrário. Ele conseguia acompanhar múltiplas imagens residuais, estocadas rápidas demais para a visão comum, e também ataques que antes pareciam invisíveis. E em pouco tempo, ele não apenas acompanhou Hades, ele superou o deus. Sua leitura corporal, tempo de reação e precisão são tão refinados que cada desvio e contra-ataque parece coreografado por anos de experiência. E em termos de resistência, ele aguentava cada golpe devastador, como se fosse simplesmente um obstáculo. Ele recebeu impactos quebrados no chão, o cornucópia do Hades, cortes por todo o corpo, um buraco gigantesco no estômago e até mesmo perdeu um braço inteiro, e mesmo assim não caiu. E eu diria que até isso seria, entre aspas, tranquilo em comparação com o que ele aguentou na infância, porque desde criança, que nasceu com uma condição terrível, sempre que via alguém ferido, ele sentia o mesmo golpe em seu próprio corpo, e depois de anos exposto ao ódio, violência e dor, a habilidade evoluiu. Agora emoções negativas de outras pessoas marcavam seu corpo como queimaduras, mas ao invés de sucumbir, ele transformou dor em empatia, empatia em força, e força em soberania. Ele afirma que justamente essa maldição o tornou um verdadeiro rei, pois só governa quem entende a dor do povo. E apesar de usar constantemente um pedaço de tecido sobre os olhos para evitar as emoções negativas, não tem dificuldades em lutar com a visão parcialmente obstruída. Quando seus olhos não estão cobertos, ele é capaz de ver o fluxo do ki dos seus oponentes e pode perturbá-lo para tornar suas técnicas mais fracas. E em termos de habilidade de combate, durante o seu confronto contra Shio, ele conseguiu criar e dominar seu próprio estilo de artes marciais, que derivou dos outros 5 estilos de luta que ele aprendeu com a sua mãe adotiva. A sua Volund foi formada a partir da 10ª Valkyria, a Alvitir, e toma a forma de um Paldron, uma arma divina na forma de placas de ombro e armadura nos braços e mãos, que concede uma força defensiva incrível, enquanto maximiza todo o potencial das artes marciais do próprio Qin Shi Huang. E quando a Alvitir decide dar todo o seu poder a ele, o rei consegue modificar o Paldron para assim criar a espada Gojian, que ele pode usar em combate corpo a corpo, e usa a técnica Shio, que é composta por 5 estilos de luta diferentes e é considerada a arte marcial definitiva. E em quarto lugar, Soji Okita, o representante da humanidade na 10ª rodada do Ragnarok, onde enfrentou o Susanoo. Além de ser um dos meus personagens favoritos, ele é o capitão da primeira unidade do Shin Segumi, o espadachim mais temido da era Bukamatsu, o homem apelidado de Hitokiri Supremo, o matador de homens. E desde criança, Okita já era descrito como um Oniko, uma criança demônio, e não por maldade, mas porque quando ele se empolgava, seu coração triplicava a velocidade, ganhando sangue suficiente
suficiente para fazer o corpo dele ultrapassar tudo que um ser humano deveria conseguir fazer. E o mais bizarro é que durante a sua vida real, por causa da doença que carregava, ele nunca conseguiu usar nem metade do seu poder. Porém, no Ragnarok, com um corpo saudável, aí o demônio acordou completamente. Quando o Kita atingiu essa excitação, seu corpo inteiro despertou, músculos responderam como molas comprimidas, reflexos ficaram tão rápidos que ele desaparecia e reaparecia, e olhos brilhavam vermelhos como brasas, e a sua aura virava uma névoa escarlate, densa e demoníaca. É a condição perfeita para um assassino nato. No limite máximo do Onicô, as claras dos olhos dele também ficavam vermelhas. Parecia um demônio projetado para matar deuses. O detalhe mais insano é que essa habilidade cria uma persona demoníaca dentro da sua mente, uma extensão do subconsciente que conversa com Soji, incentiva, guia, e quando os dois se unem, ele ultrapassa o limite da humanidade e começa a rivalizar com o próprio deus da espada, o Susanoo. E mano, isso aqui é sinistro. Com a criança demoniativa, Soji se movimenta tão rápido que deixa borrões, imagens residuais, silhuetas falsas e trilhas de movimento em locais onde ele nem estava mais. Ele pode executar 13 a 16 técnicas de espada simultaneamente. Sério, o nível dele é tão absurdo que até mesmo o Susanoo descreveu a velocidade dele como uma velocidade além da compreensão. E é só que apesar de ser magro e esguio, a sua força também é monstruosa. O Hermes até mesmo comentou que qualquer golpe dele seria o suficiente para partir um homem ao meio. Ele bloqueou Susanoo de igual para igual, empurrou o deus da espada para trás, arrancou pedaços do corpo dele, quebrou a sua espada e replicou a lâmina do vácuo do Amano Magaesh. E isso tudo enquanto lutava com ossos quebrados, membros rasgados e partes do corpo faltando. E claro, como ele é o capitão da primeira divisão do Shinsegumi, o Kida possui uma habilidade incrível como espadachim e provou isso ao usar o seu estilo único de espada, o Teinen Hishin, e tudo isso é potencializado com a sua volume. Uma katana feita a partir da sexta Valkyria, a Iskamo, devido à natureza única dela, ele pode forçar e condensar a habilidade do Kita com a espada, e foi por isso que o seu corpo conseguiu resistir à liberação da criança demônio. Em terceiro lugar, Adão. E mano, se existe um humano que nasceu pronto para o Ragnarok, esse é o Adão, o primeiro homem, a imagem e semelhança de Deus. O ser humano projetado à mão, sem erros, sem limitações, sem fragilidade. E quando a Brunhilde escolheu para enfrentar os Zeus, ela não estava exagerando quando disse que ele era um dos melhores da humanidade. Ela estava descrevendo basicamente um Deus que nasceu mortal. O mais impressionante é que o Adão quase venceu. O Ares até mesmo admitiu que jamais chegaria no nível dele, mesmo treinando por 1000 anos. O próprio Zeus reconheceu que se a luta tivesse sido de resistência e não até a morte, o Adão venceria sem esforço. E isso já coloca ele num patamar absurdo. Mas calma, que ainda nem começamos, porque ser criado à imagem divina não é poesia, é literal. O Adão possuía força para ferir Zeus com ataques diretos. O único soco com replicação divina foi suficiente para torcer o pescoço do rei dos deuses. Com a força básica sem técnica especial, ele já conseguia quebrar o chão da arena com apenas um simples golpe. Só que a sua principal característica, sem contar a sua habilidade de copiar, é a sua velocidade. Ninguém no Shumatsu no Valkyrie foi mostrado mais rápido até agora. Adão desviou de ataques lançados por Zeus em milésimos de segundos, e isso não é o seu auge. Adão também esquivou e contra-atacou o punho que transcende o tempo, um ataque tão rápido que faz o tempo parar por um instante. Nem mesmo Zeus, nem mesmo Cronos foram capazes de desviar disso. E repare que eu disse Deus, porque o Adão sim foi capaz de desviar e ainda contra-atacou. Mas você deve ter notado que eu mencionei algo como replicação divina, e essa é a principal técnica dele. Adão tem a habilidade de copiar qualquer movimento que ele veja. Ele usou essa habilidade para copiar ataques dos Zeus, como o punho que transcende o tempo. O verdadeiro punho de Deus pode replicar golpes da serpente em sua forma verdadeira e recriar movimentos devastadores com adaptações biológicas instantâneas. No entanto, há um custo. Os olhos divinos do Adão esquentam quando usados ao limite, e quanto mais ele copia, mais sobrecarregado fica seu sistema nervoso. E Zeus percebeu isso e optou por um ataque contínuo, forçando o Adão a usar replicação divina sem parar, e eventualmente ele ficou cego. E claro, sua Volund é a Rainha de Lilith, a sétima Valkyria, que se transforma em Solqueiras e permite o Adão lutar livremente, porém não teve a sua habilidade especial revelada. Em segundo lugar, Buda, que bom, apesar dele ser um deus, eu resolvi colocar ele aqui por ter lutado no lado da humanidade, e ele fez isso não por obrigação, mas sim por princípios inegociáveis, a liberdade de escolher o próprio caminho. Buda é literalmente uma das maiores divindades do panteão dármico, fundador do budismo e um dos 4 sábios, mas antes disso, ele era apenas um humano que buscou a verdade até alcançar a iluminação, e ao fazer isso, transcendeu completamente os limites humanos. Seu, entre aspas, leve chute em Zerufuku foi tão devastador que o deus cuspiu sangue e perdeu o ar imediatamente. Ele também empurrou o gigantesco machado da miséria apenas com seu escudo e ainda o fez sangrar com seus golpes. E quando enfrentou Rajun, Buda demonstrou um nível de poder capaz de cortar o corpo daquele monstro como se fosse um papel. E um detalhe importante é que o Rajun havia resistido a uma técnica que, segundo Hades, poderia matar qualquer coisa em um único golpe. Além disso, a velocidade do Buda simplesmente injusta. Ele reagiu com facilidade ao tiro a queima-roupa de Ebisu. Na luta contra Zerufuku, ele desviava de ataques frenéticos e imprevisíveis, se movendo tão rápido que parecia brincar, e quando sua precognição entrava em ação, ficava ainda mais absurdo. Ele desviava antes mesmo que o golpe existisse, e contra Rajun, mesmo sem poder enxergar sua alma,
ele ainda acompanhou seus movimentos insanos, e quando o demônio sentiu medo, expondo a própria alma, Buda retomou o controle. Os golpes ficaram mais limpos, mais certeiros e mais mortais. E no momento final da luta, Buda se moveu tão rápido que deixou a imagem residual e apareceu atrás do Rajun, cortando ele diagonalmente antes que o demônio sequer percebesse. Buda pode extrair o poder dos 6 reinos da reencarnação, cada um guardado por um cânon, e esse poder dá origem aos 6 reinos, a sua arma divina mutante, que assume diferentes formas conforme as emoções do Buda. O primeiro reino é o reino dos deuses, onde a sua arma se transforma numa longa lambada dourada que o Buda usa para contra-atacar as espadas semelhantes a nunchakus do Zero Fuku. O segundo reino é o reino animal, onde sua arma se transforma em um enorme porrete com espinhos, capaz de causar força contundente massiva, quase nocauteando o Zero Fuku com um único golpe. O terceiro reino é o reino humano, onde a sua arma se transforma em uma espada curta dourada que o Buda usou para se defender dos golpes do Zero Fuku e engajar em combate corpo a corpo. Com o quarto reino, o reino Ashura, Buda transforma sua arma em um enorme escudo dourado, capaz de resistir a um golpe gigante do machado da miséria do Zero Fuku sem sofrer danos. O quinto reino é o reino dos fantasmas famintos, onde a sua arma se transforma em uma foice gigante com cabeça de leão. Essa forma só pode ser alcançada quando o Buda é tomado pelo ódio. E claro, como se já não fosse o bastante, por sua ligação com o budismo e as terras puras, Buda compreende o conceito de destino compartilhado, o princípio que permite às Valquírias se transformar em Volund. Dessa forma, quando o Zero Fuku confia seu destino a Buda, ele é capaz de criar uma arma divina a partir do cabo do machado da miséria, usando a própria compaixão do Buda como fonte para alimentá-lo. E assim nasce a grande espada do Nirvana, onde ele usa a técnica Mahapari Nirvana para desferir um golpe com enorme força que foi capaz de cortar facilmente o corpo do Raju em pedaços. Em primeiro lugar, Sakata Kintoki, o monstro gentil, o homem mais amado da história. E segundo Brunhilde, a arma suprema da humanidade contra Odin, o que indica que ele é possivelmente o homem mais forte, já que foi escolhido para vencer o deus mais forte. E se existe alguém que nasceu para derrubar um deus, é esse cara. O Kintoki é o representante da 12ª rodada e veio direto da era Heian, mas já trazendo nas costas um currículo absurdo desde criança. Quando ainda era chamado de Kintaro, ele já fazia coisas que adulto nenhum conseguiria, tipo lutar na mão com ursos e vencer. Mas depois que cresceu e se uniu ao lendário Minamoto no Haiku, o moleque virou uma lenda viva, o maior matador de demônios do período Heian. E tem mais, devido às suas origens yokai e a sua ligação com o mítico Gonir, o Kintoki não é apenas forte, ele é o herdeiro da missão de acabar com Odin, e Brunhilde sabia disso desde o começo. Por isso ele sempre foi a sua carta suprema. Se tem um atributo que define o Kintoki, na força bruta absurda, esse cara já matou o Shuten Doji, um dos maiores demônios da mitologia japonesa, carregou e balançou um dos maiores machados já vistos na série, e quando ativa a runa Gouli, sua força sobe para um nível que permite ele igualar Odin, e com a runa brilhando, Odin não teve escolha a não ser desviar dos ataques de Kintoki, porque se tentasse tancar, iria perder o braço. Só que claro, ele não é só força, Kintoki é rápido, muito rápido. O cara percorreu a distância entre o Valhalla e o Tártaro sem transporte nenhum, e ainda voltou como se fosse uma caminhada leve. Em combate, ele acompanha Odin sem problemas, se move rápido o suficiente para deixar imagens residuais e pressiona o Deus Supremo sem dar espaço para respirar. E quando Odin lançou um feitiço e jogou ele contra uma parede, a arena inteira tremeu, mas o Kintoki levantou como se tivesse tropeçado na rua, e mesmo depois de viajar por reinos inteiros, ele não mostrou sequer um sinal de exaustão. Além disso, com a sua runa de Eirin, a herança da grande deusa da luz, Kintoki muda sua aura em luz e transforma essa energia em uma matéria criando estruturas, reforçando golpes e ampliando o impacto da sua arma. Além disso, é necessário falar sobre a sua arma, o machado de Kintoki, que já era absurdo antes mesmo de virar uma Volund, mas quando a Valkyria Skjold usa seu poder, em vez de formar uma arma a partir do corpo, ele se funde com um machado existente, revelando a verdadeira forma da Volund. O resultado é uma das armas mais impressionantes da obra. Com a sua técnica suprema, o Fulgor Furioso, ele usa um ataque em 2 fases. A primeira é que ele ativa a runa, envolvendo o seu corpo e o machado numa luz dourada. A segunda é quando ele projeta um arco de energia em forma de lâmina gigante e dispara um projétil cortante. Em seguida, ele salta para cima do inimigo, canaliza a luz transformada em eletricidade e desce um machado com um golpe acompanhado de um estrondo de relâmpago. Um golpe digno daquele que nasceu para se tornar o maior matador de deuses da história. Mas enfim, galera, esse é o meu ranking atualizado de todos os humanos de Shumatsu no Valkyrie. Concorda ou não concorda? Comenta a tua opinião aqui embaixo e vamos debater, que é sempre a melhor parte. E agora eu vou de nessa, obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou.